dia pelas nossas vidas. Queremos entrar na presença de Deus através da devocional que temos agraciado a cada manhã com temas fantásticos. Essa semana não é diferente. Estamos na semana Amigos de Deus obedecem incondicionalmente. Isso vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. É a obediência. Tudo vai partir da obediência. A posição nossa diante de Deus, diante de uma sociedade, diante de qualquer circunstância que for levantada diante de nós. A obediência vai fazer toda a diferença. Então, amigos de Deus obedecem incondicionalmente. E o texto que nessa segunda-feira está sugerido para nós está em Gênesis 26, o versículo 3 ao 5. Só que eu queria, no finalzinho, ler o versículo 2 para nós entender o que Deus está tratando aqui. Então eu vou ler a partir do 3. Diz assim: permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e eu o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas as terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Por que eu falei do versículo 2? Aqui é Deus falando com o filho de Abraão. Quem é esse filho de Abraão? É Isaac. No versículo 2, Deus chama Isaac e fala para ele: olha, não vai para a terra do Egito, fica aqui mais um tempo. E desenrola aqui a partir do verso 3. Mas no 2, Deus está chamando Isaac, filho de Abraão, e traz à memória dele todas as promessas que ele tinha feito a seu pai como juramento, Abraão, Deus tinha feito para Abraão, e fala que vai consolidar também na vida de Isaac, mas tão somente ele está pedindo o quê? A obediência. Então vai fazer toda a diferença, irmãos, nas nossas vidas. Precisamos entender algumas coisas, Obedecer, o significado de obedecer, irmãos, é submeter à vontade de outro, de outra pessoa. Assim como a gente obedecia aos nossos pais, lá na infância, na adolescência, na juventude e até hoje, obedecer aos nossos pais. Então, obedecer é se submeter a uma liderança, a uma soberania. E por aqui dizer na palavra de Deus é obedecer aquilo que Deus tem colocado sobre nós. A vontade dele é soberana, sempre vai ser sobre nossas vidas. Então precisamos entender algumas palavras para a gente absorver esse tema da semana. Preceitos. Então ele está dizendo para Abraão aqui, porque Abraão, no versículo 5, ele diz assim no finalzinho do versículo: porque Abraão me obedeceu, guardou meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. 4 coisas Deus fala e frisa para Isaac o que o seu pai Abraão tinha feito. Então ele fala que Abraão obedeceu, guardou os preceitos, os mandamentos, os decretos e as leis. Olha só, na verdade são 5 coisas, com a obediência também. Então nós já vimos o que é obedecer, é submeter à vontade de alguém, e assim a de Deus, que é soberano. Preceitos é o que recomenda práticas, regras, normas, é uma lição. Preceitos, tudo dentro da Bíblia. Mandamento é uma ordem dada a uma pessoa que manda, que tem autoridade, é um mandamento. Estamos falando de Deus. As Escrituras é um mandamento. Decreto é uma ordem ou uma resolução emanada de autoridade superior, a manifestação da vontade de Deus. Então é um decreto, Deus decretou, está decretado, Então, e a lei? A lei é uma regra escrita por uma autoridade soberana de uma sociedade que impõe a todos os cidadãos a obrigação de submeter. Então, irmãos, a tudo isso que Deus está tratando com Isaac, ele fala para mim e para você nesse dia de hoje, nessa segunda-feira. Se a gente aplicar esses conceitos em nossas vidas, vamos sim alcançar aquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Mas o mais interessante, irmãos, é nós entendermos que amigos de Deus obedecem incondicionalmente. Incondicionalmente, irmãos, não vai depender de regra, não tem limite, não tem exigência. Deus sempre vai querer de nós a livre e espontânea vontade,
para que as coisas possam fluir na minha e na sua vida. Então, amigos de Deus precisam obedecer, independente das regras. Muitas das vezes estamos presos em alguns rituais, em algumas coisas. Saímos do culto, aquele momento glorioso, festivo, acabou, e a nossa vida parece que volta de novo na mesmice. Mas o desejo de Deus é que a gente continue com esse fervor, com esse desejo, não somente dentro das reuniões, dentro do templo, mas no nosso dia a dia, ao levantar, ao ir para o trabalho, para a faculdade, para o colégio, no grupo de amigos. Deus quer que essa obediência seja permanente em nossas vidas, não só no período momentâneo produzido por uma circunstância entre nós, mas que isso seja contínuo na nossa vida. Então precisamos praticar esse desejo que Deus pede para mim e para você. E a reflexão do pastor Joel diz assim: o Senhor abençoou Isaac porque ele era filho de Abraão, o qual obedeceu aos mandamentos, preceitos, estatutos de Deus, considerou isso e decidiu prosperar Abraão e sua descendência. Isaac aprendeu com seu pai, crer nas promessas e fazer o que Deus ordena. A sua obediência a Deus redundará em benefícios para os seus filhos. Você já pensou, irmãos, que a obediência vai produzir a longo prazo diversos benefícios para mim e para você, ao ponto de alcançar os nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos, bisnetos e assim por diante? Então a nossa obediência hoje, irmãos, ela vai ser conduzida e guardada até as nossas gerações, por assim dizer. Então, se eu e você estamos hoje buscando a obediência, fazer tudo que Deus tem ordenado e colocado para nós realizarmos aqui, para alcançar a graça dele, se envolver com ele, isso vai gerar benefício para os nossos descendentes. Vai chegar os agregados, os genros, noras, vai vir os netos, os filhos dos netos, que é os bisnetos, tudo isso vai alcançar, né? As bênçãos do Senhor vão nos seguindo, porque existia uma família, existia um pai, como Abraão, que buscava a face do Senhor. Por conta dele buscar a face do Senhor, Isaac estava dentro da bênção que Deus tinha reservado para essa família. Na minha e na sua vida hoje não é diferente. Se nós buscarmos hoje a presença de Deus para as nossas vidas, os nossos descendentes vão ser abençoados por essa graça de Deus. Que possamos fazer isso e ter isso em memória, irmãos, na nossa mente, para que possamos buscar hoje, para que nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos amanhã possam ser alcançados por essa graça tão divina que nos alcançou um dia as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos levando águas tranquilas e a paz do Deus. Só queria deixar uma fala de oração e encerrando esse momento. Deus, nós queremos te louvar, Senhor, te louvar, porque a cada dia temos buscado, Senhor, ter um nível mais profundo de intimidade contigo, de obediência, de se tornar seu amigo, Pai. Nos ajuda, Pai, a guardar tudo aquilo que o Senhor tem ordenado para nós através das Escrituras. Que as nossas descendências, Pai, nossos descendentes, possam ser alcançados por essa graça tão maravilhosa que um dia também nos alcançou. Nos ajuda, Pai, guarda a vida de cada um deles, ó Deus. Profetizamos, ó Deus, aquelas pessoas que não chegou ainda na nossa família, mas já profetizamos homens e mulheres, filhos e filhas abençoadas, temente ao Senhor, Pai, que busca a Tua face, que não se corrompe, Deus. Pai, nos ajuda a cada dia, Senhor, guardar os Teus preceitos, os Teus estatutos, Pai, as Tuas leis, para que possamos ser agraciados, Pai, continuamente pela Tua doce presença. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Um abraço.